Graça e paz, irmãos. Nós vamos reduzir aqui bem a palavra, não por falta de tempo, irmãos, que na presença do Senhor há eternidade. E a palavra de Deus tem todo o tempo para ser falada, para ser cultivada em nosso coração. E esse é o momento de cultivarmos a palavra através do Espírito de Deus. Aqui começou o culto dizendo que, no Salmo 23, não essa mesa que você vê, mas foi estendida no reino do Espírito, uma mesa, onde você pode trazer os seus inimigos, que foi na presença do Deus Todo-Poderoso que essa mesa foi estendida. Quais são os seus inimigos? Pessoais, emocionais, espirituais. Coloque nessa mesa. Que à medida que a palavra for sendo ministrada, você vai identificar os seus inimigos. E você vai trazê-los a essa mesa, para quando você participar do corpo e do sangue, você vai estar diante do Deus Todo-Poderoso, entendendo que a sua alma, o seu espírito e o seu corpo está no caminho da santificação. Amém? Então, eu quero dizer para você que põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que venha repousar sobre nós o teu olhar de amor e misericórdia. Repousa sobre nós o teu olhar de aperfeiçoamento e embelezamento nessa noite. O Senhor quer embelezar a sua alma, o seu espírito, para que haja cura em seu corpo. E eu quero ler aqui a palavra do Senhor em Isaías 59, no versículo 1, 1 ao 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Salmo 66, versículo 18, diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu declaro na sua vida que o som da iniquidade e o som de toda voz diabólica é destruída em nome de Jesus. Você é livre para amar e servir ao Senhor de forma alegre e feliz. Amém? Então, irmãos, o que eu quero trazer com esses versículos que eu li, eu quero só fazer uma introdução. O que nós temos visto, o que tem acontecido no mundo, nesses últimos tempos, tem sido um alerta para a igreja. Eu não sei se a igreja tem colocado os olhos no acontecimento ao redor do mundo. Tudo o que tem acontecido, irmãos, igreja do Senhor, nós nunca precisamos, como igreja de Cristo, de uma purificação tamanha como nesses tempos. Tudo o que está acontecendo no mundo, irmãos, é para chamar nós, como filhos de Deus, chamar a atenção. Igreja, acorda.
Por quê, irmãos? Há muitos no corpo de Cristo que estão dormindo. Dorme, irmãos, sem entender o que acontece ao redor do mundo, e até mesmo na própria vida. E quando nós, irmãos, vamos olhar para as nações, eu vejo assim Deus peneirando as nações, irmãs. Para que esse peneiramento nas nações? Para que Deus faça separação. A igreja, irmãs, é a nação santa. A igreja, junto com a nação brasileira, a igreja brasileira, a nação brasileira, ela está sendo sacudida todos os dias, irmãos. E muitas vezes nós olhamos e dizemos, é o fim dos tempos, Deus está cumprindo a palavra. Está cumprindo, irmãos, a palavra. Mas e nós? O que estamos fazendo? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que nós temos visto esse sacudimento nas nações. E nós olhamos e nós vemos que a igreja ela tem sofrido uma apatia, irmãos, enorme. Como assim que a igreja tem sofrido uma apatia enorme? Irmãos, nós vemos, quando nós convocamos para orar, são poucos que aparecem. Quando nós convocamos para um evento onde você vai estudar a palavra, é poucos que aparecem. Isso é apatia, irmãos. A gente não sente força, não sente ânimo, não sente prazer. E quando o Salmo 23 foi lido, e disse que a mesa foi colocada, foi estendida, para você trazer os seus inimigos, foi perante os seus inimigos. Quais são esses inimigos? Apatia é uma delas. A desunião, irmãs, hoje, quando nós olhamos na internet, irmãos, é um horror. É crente falando mal de crente. A imoralidade, irmãos, tem sido tão grande, irmãos, que hoje está difícil. Hoje, já foi falado aqui, que quando Satanás, irmãos, rodeia um filho de Deus, para poder tirar ele do foco, para desencaminhar, porque a coisa não é de repente, é aos poucos, irmãos. Primeiro, apático, a desunião, entra a imoralidade e entra o mundanismo. Às vezes, assim, a gente vê assim, para que ser crente? Para que ir para a igreja? Parece que os crentes estão tudo igual hoje. Eu fui de um tempo de igreja, irmãos, isso aqui não é corretivo, não. Isso aqui é uma reflexão para nós. Porque quem traz correção ao nosso espírito, irmãos, é o próprio Espírito de Deus quando nós lemos a palavra. Nós somos ministrados. O que nós precisamos entender, irmãos, que a palavra está sendo ministrada nesse altar. O Espírito de Deus tem falado nesse altar. Mas a igreja, muitas vezes, continua apática, irmãos. Dormindo. Sem ânimo, sem força. Isso não é maldição, não. É realidade. Então, tudo isso que está acontecendo, irmãos, ao redor do mundo, que nós vemos hoje acontecer, isso é um chamamento, irmãos, para o verdadeiro arrependimento e um quebrantamento profundo na igreja. Quando eu me converti, eu sempre perguntava para o pastor, por que no dia da ceia tanta gente chora e grita, fala língua estranha?
Parece que na terça, na quinta, no sábado, no domingo, nos cultos normais não tem. Parece que Deus não está lá. Será por quê, irmãos? Hoje, o pastor Alcindo orou para Deus quebrar a religiosidade. Quebrar essa falta de entendimento, irmãos. Um tempo atrás, Deus me deu uma visão bem interessante aqui. Eu chegava para participar da ceia, e a igreja toda de uniforme, todo mundo igual. Os homens de calça preta, blusa verde, e as mulheres de saia preta e blusa verde. Aí disse que eu chegava nessa porta, e falava, deixa eu entrar. A igreja estava lotada de gente. Aí uma pessoa me disse assim, eles estão fazendo o culto de um velório. Eu falei, de quem? A um homem que morreu. Eu falei, então dá licença, que eu quero entrar e eu quero ver quem é esse homem. Eu chegava na frente e não via esse homem. E o povo continuava caminhando dentro da igreja. E eu caminhava junto para saber onde que ia aquele morto, que eu não tinha visto. Quando eu me deparei, irmãos, eu estava na Rio de Janeiro, estava levando o morto para o cemitério. Aí eu cheguei na porta do cemitério, eu olhei para mim. A minha roupa era diferente de todo mundo. Eu não tinha uniforme. Eu disse, Deus, mas o que é isso? Irmãos, é quando você participa da ceia com um espírito religioso, irmãos. Você vem para a ceia e participa do corpo, come da carne, bebe do sangue, como se Deus fosse morto. Você não vê a vida no corpo, nem no sangue. Quando nós comemos, quem vai fazer a ministração é o Alcindo, mas só quero fazer essa introdução para vocês verem como que é difícil, irmãos, nós participarmos religiosamente sem discernirmos o que é o sangue e o que é a carne. Estamos enterrando Jesus todo dia. Quando Jesus disse, estou batendo a porta, abro. Ele disse, eu vou entrar e vou cear contigo. Todo dia, toda hora ele está batendo na sua porta, abre essa porta. Eu estou aqui fora, eu quero entrar, eu quero cear contigo. Eu quero te ensinar a caminhar comigo. Eu quero te ensinar a você me adorar em espírito e verdade. Eu quero que você vista a roupa do espírito da verdade e me sirva. E às vezes nós viemos aqui, eu vou na ceia porque eu não posso faltar na ceia. O que o pastor vai dizer se não me ver ceando? O que o irmão de A, B e C vai dizer? Não participo da ceia. Porque geralmente a mentalidade é pecado, irmãos. Nós começamos a julgar A, B e C, porque fulano não participou da ceia. Porque fulano certamente está em pecado. Nós precisamos, irmãos, entrar em profundo arrependimento de estruturas mentais que nós carregamos por anos. O julgamento é coisa do homem natural, irmãos. Não é o homem espiritual. Tem pessoas que eu falo, mas nós não somos, a Bíblia não diz que nós somos homens carnais, que nós somos carnais. Mas a Bíblia diz que nós somos seres espirituais. E o Espírito discerne as coisas do Espírito. E as coisas da carne, quem discerne? São os carnais. E nós atuamos todo o tempo, irmãos, como carnais. E começamos
até que nós, irmãs, venhamos lidar com essas coisas, com o pecado em si, dentro de nós, entranhado em nossas entranhas, no qual nós temos sido contaminados desde o nascimento pela iniquidade. E quando nós, irmãos, não nos propomos a nos limpar pelo poder da palavra, nós começamos a andar no Espírito. E começamos a discernir quem são os que participam do corpo de Cristo. O que eu posso dizer? Que nós devemos ser buscadores de poços de águas profundas, para que venhamos mergulhar todos os dias. A nossa alma seja banhada, nosso espírito seja lavado, purificado, irmãos. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a hora que você pegar o pão, a hora que você pegar o vinho, simbolicamente sangue e carne, você vai se unir a uma igreja salva na face da terra, aquela que Cristo vai arrebatar. Porque o corpo e o sangue, irmãos, traz vida para nós. Pelas pisaduras eu fui sarada. O sangue me justifica, te justifica. Então, entre, irmãos, para os poços mais profundos em Cristo, através da palavra. Quando eu escrevia essa palavra, o Espírito de Deus me disse, leia Isaías 54. Aí eu fiquei pensando, falei, eu estou fazendo uma coisa, o que eu tenho que ler Isaías 54? Se eu estou lendo Isaías 59. E ele me disse algo tão interessante, irmãos, que quando o pastor me chamou para poder trazer uma palavra aqui hoje à noite, eu não era a primeira a ser escalada, com certeza. Mas eu estava estudando sobre um assunto que não tinha nada a ver com culto. E o Espírito de Deus falou para mim assim, a sua identidade é a sua herança. Qual é a sua identidade? Ela é sua herança. E através dessa palavra eu escrevi no cabeçalho do caderno e deixei lá. Aí ele me chamou. Aí eu falei, Deus, acho que é por isso que o Senhor me deu esse nome. Sua identidade é sua herança. E eu fiquei pensando, ele disse, eu lendo Isaías 59, para fazer essa palavra, e ele falou para mim, leia Isaías 52. Eu fui ver o que estava escrito em Isaías 52. Diz assim, desperta, desperta, veste-te de fortaleza, ó igreja. Deus está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo, desperta, desperta, veste-te de fortaleza, ó igreja. Veste-te tuas vestes formosas. Quando ele me deu esse versículo, irmãos, ele me trouxe essa palavra, diga à igreja, veste as tuas vestes formosas, veste-te de fortaleza. Por quê? Ele completou, porque é geração eleita, nação santa, reino de sacerdote, povo que pertence a mim, pertence a Deus. Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a luz. E quando eu fui em Isaías 54,
porque ele disse que era para me ler também, eu acho que eu fiz uma troca aqui. E o Espírito de Deus, irmãos, no versículo 2, o Senhor me disse, eu quero ampliar a tenda da minha igreja. E ouvindo os hinos aqui cantados, as canções, eu falei, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Houve uma confirmação, irmãos, dessa palavra de Isaías 52 e 54, que ele disse, eu escrevi aqui, eu quero ampliar a tenda da minha igreja e estender as cortinas da tua habitação, alongar as suas cordas e firmar bem as suas estacas. O que Deus, irmãos, quer é que nós nos limpemos. É que nós coloquemos as nossas emoções. É que nós coloquemos a nossa vida espiritual. Coloquemos a nossa vida física diante de Deus. E disse, Deus, passa a sua luz. Vê em mim onde há trevas. E manifesta a luz. Nós teremos uma vida, irmãos, mais completa em Deus. E quando eu continuei escrevendo, depois disso aí, o que eu pude entender, irmãos, que a maioria dos crentes do corpo de Cristo não sabe como se limpar de pecados inconfessos. Carregamos, irmãs, códigos de gerações, ciclos repetitivos na nossa vida que nós ficamos pensando, de onde vem isso? O que acontece que está sempre repetindo a mesma coisa na minha vida? Eu não consigo me desvencilhar desse caminho, eu estou sempre passando por ele. Se não é enfermidade, se não é problemas emocionais, insatisfações, todas as nossas áreas, irmãos, da nossa própria vida, vivem ciclos. Um dia está alegre, outro dia está embaixo. Um dia ama Jesus, outro dia eu vou abandonar Jesus. Não quero nada com Jesus. Então, são coisas, irmãs, que nós precisamos identificar e limpar. É isso que Isaías 52 e 54 está te dizendo. Para nós vestirmos essas vestes formosas, irmãos, nós precisamos de coragem e fé. Mergulharmos no mais profundo das águas purificadoras, que foi até cantada aqui. Ser lavado pelo rio de Deus, irmãos, gera quebrantamento. E a limpeza, a purificação, nos leva ao caminho da santificação. É muito mais fácil. Quando 2 Crônicas, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 17, traz uma informação que é como um fogo líquido, irmãos. Para mim é como um fogo derramado no meu espírito. Que queima, eu fiz questão de escrever, irmãos, que queima nossa falta de discernimento. E nos coloca diante de nós a manifestação da bênção para repararmos o altar pessoal e geracional. Romper com as fortalezas que têm nos aprisionado. Fazendo com que os ciclos que nós vivenciamos repetitivos na nossa vida, eles sejam quebrados. Então, quando nós olhamos para 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar
e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vive dentro de mim e dentro de você, palpável. Você pode tocar nele, dentro de você. Creia nisso. Então, irmãos, muitos de nós vivemos esses ciclos repetitivos. Por quê? Porque a impureza do coração nos tem levado muitos a lutarem com a fadiga espiritual. E a falta de poder, a falta de autoridade, irmãos. Quando o problema chega, às vezes nós estamos tão despreparados, estamos tão desligados das entranhas da palavra, que quando o problema bate à nossa porta, nós não damos conta dele, irmãos. E começamos a correr de um lado para o outro buscando ajuda. É natural? É. É necessário? Também é. Ninguém vence sozinho. Mas ficamos desnorteados, irmãos. Se alguém vai ao médico e recebe um diagnóstico, a maioria no corpo de Cristo tem medo de câncer. É um espírito, irmãos, destruidor da carne. A Bíblia fala em Lucas 10:19, eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, sem que vocês não sofram nenhum dano. Mas nós somos tão medrosos, irmãos, que primeiro manifestamos o medo, depois buscamos o socorro. Clamamos Jesus. Um dia eu perguntei para alguém, me contou uma circunstância, e eu falei, buscou Jesus? Primeiro, nem lembrei. Como o crente não lembra de Jesus na dificuldade, irmãos? Nós precisamos nos aliançar, irmãos, com a palavra, para vencermos a dureza do nosso próprio coração. Só a palavra, irmãos, pode nos colocar em liberdade. Segunda Crônica nos traz um elemento principal para um avivamento pessoal, irmãos. Às vezes nós queremos um avivamento na cidade inteira. Queremos um avivamento no país. Mas enquanto nós não praticarmos Segunda Crônica 7:14, você não terá, irmãos, a visibilidade desse avivamento. Começa a colocar no altar, perante a mesa, antes de você participar do corpo e do sangue. A sua ira, a sua raiva, o seu descontentamento, a sua murmuração. Coloca diante, vai colocando, coloca para fora. Para quando você comer desse corpo, comer desse sangue, beber desse sangue, você se sinta leve. Você experimente o poder sobrenatural de cura e perdão, irmãos. Vencer os pecados de pensamento, de omissão. Tem gente que tem a mente, irmãos, ocupada demais com as coisas da terra. Mente contaminada, irmãos. Que sente até dor de cabeça de tanto que pensa. E nunca chega a solução. Coloca esses pensamentos hoje na mesa. Esses pensamentos contaminados. Deus vai fazer a cura na sua mente, transformar, tirar essa estrutura e te colocar em liberdade. Quando nós vivemos um relacionamento, irmãos, íntimo com o Pai, Ele revela pecados de atitudes. Irmãos,
Quantos guardam pecados de atitudes no coração? Vai pensando aí quais são seus pecados de atitude. Pecados de palavra. Pecados de ação. E pecados de omissão. Poderia colocar vários aqui, mas eu coloquei só esses. Então, nós devemos examinar que tipo de pensamento tem ocupado a nossa mente. A nossa vida. E devemos crer, irmãos, que o Senhor, através do sangue, creia nisso, que o sangue de Jesus tem poder para abrir o impossível na sua vida e na minha vida, na vida da igreja. Porque sem o sangue de Jesus, irmãos, não temos como obter vitória. Só o sangue de Jesus é que abre os caminhos, nivela, coloca plano o seu caminho. Esse mesmo sangue, irmãos, foi que penetrou o inferno. Com toda a força ele entrou e arrancou a morte. A morte não tem poder, irmãos, sobre a nossa vida. Foi cantado aqui que ele é o Deus da vida. O inferno teve que receber a força do sangue e soltar a morte. Racharabá, xerebiá. Ele soltou a morte na sua vida. Você não vê a morte, mas ela nos ronda. Através de quê, irmãos? De espíritos soltos, de palavras liberadas, que toca nas finanças, toca na saúde, toca nas empresas, toca nas famílias, toca nos casamentos, gerando morte, irmãos. E tem pessoas que o músculo está fraco, não consegue vencer a morte, irmãos. Nos relacionamentos, vive de ferida em ferida, vive de dor em dor, insatisfação em insatisfação. Hoje está bom, alegre, amanhã está ferido de novo. Então, irmãos, essa morte, Jesus tirou. Você está livre dela e tem condição de vencer. Vencer as suas dores, as suas feridas através do sangue. Esse mesmo sangue, irmãos, tem o poder de destrancar todas as coisas e também de revelar mistérios do próprio Deus. A vida é um mistério revelado a nós e dado a nós, irmãos. Ele desembaraça a sua vida. Ele coloca você para andar. Coloca você para viver a vida que Ele te deu para viver. Porque Ele estabeleceu isso através da palavra, no poder do sangue. Que o Senhor possa te tomar pelas mãos, fazer você caminhar nas suas próprias veredas, nos seus próprios caminhos, reconhecer a sua necessidade de se dobrar, em 2 Crônicas 7,14. Confesse, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que pecado é só pecado sexual. Não, irmãos. A igreja conhece como pecado grande pecado sexual. Não. Existem pecados tão pequenininhos, irmãos,
na nossa mente, pensando, esse é pequeno, Deus não vai fazer caso. Irmãos, leia Gálatas para você ver. Você vai encontrar vários. É tempo de se dobrar. É tempo de fazer cumprir 2 Crônicas 7,14 na nossa vida, no nosso meio. Essa igreja, irmãos, é um farol nessa cidade. E esse farol, ele precisa crescer mais o seu facho de luz. Para esse crescimento, irmãos, nós precisamos limpar o nosso orgulho e a nossa soberba. Porque se cresce mais um pouco, ficamos tão engajados, tão eufóricos, que nós somos, nós podemos. Nós não podemos nada e não somos nada se Deus não for por nós. Tudo o que acontece aqui, se não é por Deus, nada aconteceria. Então, que Deus, no Espírito, possa entrar no seu espírito, revelar a você, como corpo, o que você precisa colocar nessa mesa, hoje, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor continue a embelezar a sua alma e seu espírito. Você participando do corpo e do sangue. Irmão, sim. Que o Senhor continue te vestindo de veste de santidade. E agarre essas vestes, não solte, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava ouvindo a irmã. Pensando sobre algumas coisas que o Senhor tem falado à igreja. Eu lembrei-me de uma palavra há muitos anos atrás. O Senhor falava assim: prepara-te, ó igreja. Prepara-te. Prepara. Prepara. E nós devemos estar preparados para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, como igreja, como filhos do Senhor. E eu fico pensando, né? Como Deus é bom. E você fala assim, depois de ouvir uma palavra dessa, você fala que Deus é bom. Deus é extraordinário. Deus é bom. Por quê? Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Irmãos, se o Senhor não me corrigisse, eu ficaria triste. Mas o Senhor corrige aqueles que Ele ama. E eu não tenho dúvida que o Senhor te ama assim como ama a mim. Nenhuma. O Senhor nos ama. O Senhor ama esta igreja. E essa igreja, Ele está preparando para levar para estar com Ele. Essa igreja que o Senhor está preparando para estar pela eternidade com o Senhor. Hoje, amanhã eu não sei. Não sei. Nem os anjos sabem. Mas de uma coisa eu sei. Ele vai nos levar. Isso eu sei. Quando eu não sei. Mas Ele vai nos levar. E é por isso que Ele nos corrige. Por isso que Ele nos exorta. Por isso que Ele nos traz à memória algumas coisas. Por isso que Ele nos faz lembrar de algumas coisas. O Senhor faz lembrar, traz de novo ao coração, ao nosso espírito. O Espírito do Senhor, Ele traz ao nosso espírito, ao espírito do homem. E lembra daquilo que está prometido para a igreja. E lembra que nós precisamos estar alertas
para nós estarmos com o Senhor. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, os diáconos, para estar conosco. Irmãos, eu estava falando quando ministrei para o Ministério Infantil, ministrei a ceia antes de vir para a igreja, antes de vir para o templo. E estava falando para eles, eu falei, gente, eu não sei quantas vezes já tomei ceia na vida. E tem meses que eu tomo uma, duas, 3, 4 vezes, porque às vezes a gente vai, ministra, participa, ajuda. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração. Olha para mim aqui, na batata do meu zóio. Uma coisa nós temos que ter no nosso coração. De que toda ceia é um momento especial para nós nos colocarmos na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu estou trazendo à memória o sacrifício de Jesus lá na cruz. Você pode olhar para mim e falar assim, 2000 anos atrás, Alcindo, isso já passou muito tempo. 2000 anos atrás. E faz 2000 anos que o Senhor fez isso por nós. E faz 2000 anos, amados, 2000 anos, que o inferno está tentando minimizar, usar esse termo, minimizar o sacrifício de Jesus na cruz. Faz 2000 anos que eles tentam parar a igreja. Faz 2000 anos que eles jogam os cristãos na fornalha. Que eles jogaram os cristãos no Coliseu. E que até hoje, os cristãos, especialmente China, Coreia do Norte, vai pensando os outros aí também, alguns na América Latina, eles não têm tido a liberdade que nós temos de estarmos aqui e podermos dizer, Senhor, muito obrigado. Sabe como que eles fazem isso? Eles fazem escondidos, porque não é permitido que eles façam. E nós estamos aqui nessa noite para todo mundo ver e todo mundo reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. E você e eu podemos trazer à memória esse sacrifício. E aí você pode dizer, irmão Cindo, mas eles fazem também, sim, os cristãos nas igrejas perseguidas, eles fazem, eu não tenho dúvida disso, eles fazem. Mas aproveite isso que nós temos. Aproveite essa liberdade que o Senhor ainda está nos dando. Aproveite, amado, aproveite. Se você tiver que pedir perdão para alguém nessa noite, vai lá e peça perdão. Se você tiver que reconciliar com alguém nessa noite, vai lá e reconcilia com alguém nessa noite. Por que não? Se você tiver que pedir perdão ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Porque somente a cruz de Cristo e o sacrifício dele lá é que pode nos purificar de todo pecado. A irmã citou inúmeros aqui, mas todo pecado, desde aquele que você de repente considera o mais impuro ao que você considera mais fraco, mas o Senhor, Ele tem poder e autoridade para nos purificar de todo pecado. O Senhor nos dá essa oportunidade nessa noite.
E pasmem vocês, alguns irmãos têm participado da ceia do Senhor sem pedir perdão ao cônjuge, ao filho, ou filho ao pai, ou à mãe. E o Senhor está nos alertando nessa noite. E eu quero que você entenda isso não como uma exortação, mas entenda isso como o amor do Senhor sobre as nossas vidas, a minha também. Eu aqui, ó, euzinho aqui. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Deus extraordinário. Vamos ficar em pé. E eu gostaria de orar com você. Depois o Ministério de Louvor vai estar ministrando ao Senhor. Nós vamos estar consagrando esses alimentos. Isso aqui é o simbolismo, já foi falado aqui. Todo mês você ouve falar 2, 3 vezes por mês. Esse é o simbolismo. Daquilo que o Senhor fez por você na cruz do Calvário e por mim também. Mas é uma coisa interessante. Você pode dizer, mas eu não vou participar. Paulo falou, olha, se você não participar, você não tem parte com o Senhor. Não tem parte. E aí? Será que não é melhor você pedir perdão agora? Ao Senhor? Ao irmão? Ao filho? Ao pai? Espírito Santo, eu sei que o Senhor está agindo neste lugar. Eu sei, Pai, que o Senhor está falando aos nossos corações de tal forma. E nós não podemos duvidar em momento nenhum, ó Pai, que o Senhor está falando. Falando aos teus filhos, falando à tua igreja, falando a nós, Pai. E Deus eterno, pela sua misericórdia, eu peço que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Como ministro da tua palavra, como homem que se coloca diante do Senhor para ministrar a tua palavra, Pai. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão pela minha vida e pela vida da tua igreja, Pai. Que nenhum de nós neste lugar venhamos participar, Senhor, da tua mesa, Senhor, sem que em momento algum nós não tenhamos discernimento do corpo, que nós possamos discernir aquilo, Senhor, que é o corpo de Cristo, o simbolismo do teu corpo, rasgado, pregado, mutilado na cruz do Calvário, o teu sangue vertido naquele lugar, ó Pai. Ah, Deus, mas este sangue, Ele nos purifica de todo pecado. Este sangue, Pai, Ele nos purifica, Senhor, de todo pecado. E agora, Senhor, que a tua igreja está reunida neste lugar, pedimos que o Senhor esteja, Senhor, através desses elementos, Pai, nos unindo em um só propósito. Que as nossas vidas estejam sendo unidas, Senhor, num só propósito, Senhor, que é de tornar o teu nome grande na terra. Que o nosso objetivo, Senhor, o objetivo da igreja seja de tornar o nome de Jesus grande na terra. Ah, Senhor, hoje ou amanhã todos vão ter que se dobrar. A tua palavra fala, Senhor, que todos haverão de se dobrar perante o Senhor, e todos haverão de reconhecer o Senhor como o Senhor Deus dos céus. Ah, Pai, que nós como igreja reconheçamos hoje, para que quando no dia do juízo, Senhor, nós não venhamos ter que reconhecer
todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus, e nós reconhecemos nessa noite que Jesus Cristo é o Senhor. Eu reconheço nessa noite, Senhor, sobre a minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, que Jesus Cristo é o Senhor sobre a minha vida. Deus, e eu sei, Senhor, que a tua igreja está reconhecendo nesta hora que o Senhor é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Senhor, para a glória do teu próprio nome. Nós te adoramos, Deus, nessa noite. O Espírito Santo vai tomando conta desse ambiente. Deus, que nós não sejamos religiosos, Senhor, ao ponto. Nós não seremos religiosos, Senhor, ao ponto de vir aqui para mais uma ceia, Senhor, e sairmos daqui da mesma forma, do mesmo jeito. Não, Deus, nós queremos sair de forma diferente, Senhor, tocado pelo Teu Espírito, Senhor, agindo, Senhor, através do poder que há no Espírito Santo do Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, Pai. Que nós não sejamos hipócritas, mas sejamos servos, filhos do Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente. Senhor, consagra esses alimentos. E ao nós tomarmos, Senhor, esses alimentos, Senhor, que haja cura. Que haja cura sobre a Tua igreja. Que haja cura, Senhor, cura espiritual. Que haja cura física. Mas que haja cura, Senhor. Que pessoas nessa noite sejam renovadas pelo poder que há na Tua palavra. Que pessoas, Senhor, nessa noite sejam renovadas, Senhor, para a glória do Teu próprio nome. Não permita, Senhor, que as pessoas entrem e saiam deste lugar sem ser tocadas pelo Senhor nessa noite. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Deus. Eu sei que você tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Eu sei que você tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor porque Ele nos faz limpo. Exalte ao Senhor porque Ele nos torna limpo. O seu sangue nos torna limpo de todo o pecado. Exalte ao Senhor pelo sacrifício do Senhor. Pelo sacrifício do Senhor na cruz. Exalte ao Senhor, meu irmão. Exalte ao Senhor. Eu sei que você tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Diga ao Senhor. Diga ao Senhor quanto você ama Ele. Fale para o Senhor o quanto você ama ao Senhor. Fale para o Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Eu te amo, meu Deus, pelo sacrifício na cruz, pelo sacrifício na cruz. Nós te amamos, Pai, a Tua igreja te ama. A Tua igreja te ama, Senhor, a Tua igreja te ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, te adoramos, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Quando o Senhor partiu o pão, nós ouvimos ontem à noite ainda, o Senhor partiu o pão. Ele, devido às nossas dificuldades hoje de igreja, nós não partimos o pão, você já recebe o pão aí. Mas o Senhor partiu o pão e entregou aos seus discípulos. Entregou aos seus discípulos. Isso é extraordinário, irmãos. O Senhor colocou isso no meu coração. E eu vou fazer. Esse momento é um momento de comunhão da igreja. Momento de comunhão com os nossos irmãos. E é um momento de comunhão com Deus. É a chamada cruz. A comunhão horizontal e a comunhão vertical.
Eu gostaria que você pegasse o seu copinho, o pão e o suco de uva, e trocasse com alguém. Não precisa ser necessariamente a pessoa que está ao seu lado. Não precisa ser. Mas com aquela pessoa que de repente você não tem contato nenhum. Vai lá e troca, irmão. Pode ir. Vai lá e troca. Você não tem contato nenhum com a pessoa. Vai lá e troca. Fala para ele: eu te amo. Eu te amo em Cristo. Isso. Fala para ele: eu te amo em Cristo. Isso. Saia do seu lugar. Troque. Dê um abraço nesse irmão. Dê um abraço nesse irmão. Talvez depois você não vai ter a oportunidade de abraçar ele. E faz dias que você está querendo dar um abraço nele. Vai lá e dá um abraço nele. Dá um abraço nessa irmã aí. Faz dias que você quer abraçar ela e talvez você não consegue. E fala para ele: eu te amo em Cristo. Essa é a nossa comunhão. E agora que nós já declaramos a nossa unidade, declaramos a nossa união, e nós declaramos a nossa unidade, irmãos. E o que mais o diabo tem medo é da unidade da igreja. O que mais o inferno tem medo é da unidade da igreja, da comunhão da igreja. Porque quando nós estamos em um só, quando nós formos um só, aí o mundo vai reconhecer que nós somos filhos de Deus. Então o diabo tem medo disso. O inferno tem medo disso. E nós vamos declarar nessa noite que nós somos um em Cristo. Aleluia. Pegue o pão, amado, pegue o pão. Disse o Senhor: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Façamos tudo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todas as vezes nós vamos beber em memória do Senhor, lembrando do Senhor, não com tristeza, mas lembrando do Senhor com alegria, porque é isso que nos dá força para nós continuarmos. É isso que nos dá força para nós vencermos todos os dias. É isso que nos dá força para nós pisarmos na cabeça de Satanás todo santo dia. É isso que nos dá força para nós podermos profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, lá no seu trabalho. Lá na sua empresa. Você vai sair fortalecido daqui nessa noite. Você vai sair fortalecido daqui nessa noite. E o inferno não vai poder parar você. O inferno não vai poder parar você. Porque você está lembrando nessa hora. Você está dizendo: Senhor, eu sou teu filho. E como filho, nós vamos pisar na cabeça da serpente. Nós podemos até pecar. E eu sei que nós vamos pecar, mas será inconsciente o nosso pecado. Vamos tomar todos, amados. Vamos tomar todos e lembrarmos disso.